Iniciando o nosso culto a Deus, eu quero dizer que esse trabalho aqui é independente, interdenominacional. Esse trabalho chama pessoas para o nosso Senhor Jesus Cristo, proclama, prepara o arrebatamento da igreja, batalha pela fé que uma vez por todas nos foi dada, e todos os dias a gente aqui adverte contra a mentira, seitas, heresias, tudo aquilo que é contrário e mentiroso, oposto ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que esse trabalho é evangelístico. Nosso Deus, nosso Senhor, nosso Pai, nosso Redentor, eu quero, nesta manhã, exaltar, agradecer por mais um dia de vida, te agradecer porque o Senhor nos recebe como adoradores, porque o Senhor é compassivo, cheio de paciência para conosco, porque todos os dias erramos, todos os dias fazemos aquilo que não deveríamos ter feito, do jeito que deveríamos ter feito, não fazemos, fazemos muitas vezes da maneira errada, e depois vamos aos teus pés buscando ajuda, socorro, e o Senhor é tão bom que ainda nos ajuda e nos socorre. Nos reunimos aqui, Senhor, para te adorar, para te glorificar, para te agradecer, para proclamar o teu santíssimo nome, a tua bondade. Tu és boníssimo, tu és grande e poderoso, e ainda assim se preocupa com nós que somos pequeninos e insignificantes e pecadoras criaturas. Recebe-nos, eu peço, Senhor, como adoradores do Senhor. Fala conosco e livra-nos, ó Deus, da mentira. Aquieta, Senhor, as nossas mentes tão atribuladas, os nossos corações, e que tenhamos a paz do Senhor em nós. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém. Você, irmão, irmã, em alguma oportunidade da sua vida, você já se sentiu envergonhado de você? Não precisa responder para mim, claro que não. Não, responda para você. Hoje, eu quero falar sobre a verdadeira fé salvadora. E como é difícil
É dificílimo ser cristão. É simples? Claro que é simples. Mas é difícil. A gente não vai encontrar em nenhum lugar no Novo Testamento dizendo que é fácil ser cristão. Ser cristão é difícil, mas meu Deus, como é difícil. Já era difícil na época de Jesus. As dificuldades, eu creio, eu não vivi naquela época, é óbvio. Mas eu leio, conheço algumas coisas daquela época. As dificuldades eram diferentes. Algumas até podiam ou podem ser coincidentes com a nossa época. Mas a maioria era diferente, as dificuldades. Mas ser cristão nos dias de hoje é terrível, é difícil demais. É difícil. E aí a gente... Bom, é difícil. E a gente vê quanto a gente erra. Por causa disso que eu estou trazendo aqui para nós. Não estou trazendo para você. Eu estou trazendo para mim e para você. Para nós todos. Situações bíblicas que a maioria trata como evidências, mas não provam nada. O próprio Jesus diz que essas evidências, quer dizer, essas coisas que a gente está vendo nos outros, ou que os outros estão vendo na gente, porque a gente luta, né, para pelo menos ter uma aparência de que somos corretos frente à palavra de Deus. Então, muitas vezes as pessoas veem em nós uma perfeição que nós não temos. Ou elas veem em nós a perfeição que elas gostariam de ter, porque elas acham que nós somos. Mas nenhum de nós é perfeito. Por causa disso que o nosso espelho não pode ser nenhum outro homem. O nosso espelho tem que ser Jesus. E quando a gente coloca Jesus como espelho, a gente começa a chegar a uma conclusão muito triste, que a gente não consegue. Eu não consigo ser igual a Jesus. Eu não consigo. Eu tento, eu não vou dizer para vocês que eu não tento. Eu tento sim. Mas às vezes, irmãos e irmãs em Cristo, muitas vezes, eu tenho raiva, em algumas situações eu quero que aquela pessoa se exploda. Eu espero que com vocês seja diferente, né? Que vocês sejam diferentes. Mas eu sou assim. Eu não sou perfeito. Eu estou longe, anos-luz da perfeição.
quando eu não consigo fazer alguma coisa que eu preciso fazer, não consigo por incapacidade, por falta de conhecimento, eu me irrito. Porque senão as pessoas ficam achando, não, olha, eu não vou mentir. Eu vou chegar aqui e falar, não, eu faço tudo certinho, eu luto e consigo. Eu luto e não consigo. Posso conseguir uma vez ou outra, aí passa um tempo, bum, a gente erra de novo. Por causa disso que eu resolvi hoje trazer para mim e para vocês também. Não pense que eu prego só para vocês, não. Eu prego para mim, viu? Sempre falo isso. Primeiro que ouve sou eu e tal. Não é mote, é verdade. Por causa disso que eu resolvi trazer evidências que nada provam. Mas se é uma evidência, como é que não prova? Biblicamente não prova nada. A primeira evidência que nada prova é a moralidade visível. O que é a moralidade visível? É a moralidade que eu vejo nas pessoas e a moralidade que as pessoas veem em mim. Isso é o visível. Mas quem é que pode afirmar que eu sou aquilo que as pessoas acham que eu sou? E quem é que pode afirmar que as pessoas são aquilo que eu acho que elas são? Quem pode afirmar? Quem pode comprovar isso, Sandra? Maria Leite, quem pode comprovar isso? Só Cristo. Porque a gente está falando de coisas que a gente vê nos outros. E coisas que as pessoas veem em nós. Porque acham, imaginam, acreditam que nós somos assim, ou somos assados, ou porque isso, ou porque aquilo. Então, a Bíblia nos ensina, existem várias passagens que nos ensinam. Eu vou sempre ler a passagem menor, por causa do nosso tempo aqui, mas eu passo as passagens maiores também. A Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 19, versículos do 16 ao 21, a Bíblia ensina sobre isso. Sobre a tal da moralidade visível. Que não provam e nem desprovam, se é que é possível isso, que aquela pessoa é uma pessoa de fé. Aquilo que a gente vê não prova nada. Porque quem pode afirmar isso não sou eu. Olha, a Lena é uma mulher de fé. A Lena é uma mulher, olha, de fé. É o que eu acho, mas nada prova isso. Porque qualquer evidência que eu vou mostrar isso para você. Lena, é só um exemplo, tá? Porque qualquer evidência não prova e nem nega que você seja. Quem pode dizer que sim ou que não sou eu, nem qualquer outra pessoa, é Jesus. Eu estou conseguindo passar isso? Então, se você for ler Mateus 19, do 16 ao 21, você vai ler sobre isso.
Se você ler comigo Mateus 23, 27, que nós vamos ler, porque é a passagem menorzinha, né? Nós vamos ler sobre isso, quer ver? Mateus, um pouquinho só de paciência, gente, que está aqui, ó. Olha, preste sempre atenção nessas coisas, tá? Você vê que Jesus aqui, em Mateus 23, eu estou falando especificamente do contexto do que eu vou ler. Não estou falando nem para frente e nem para trás, tá? Jesus está falando com os judeus e ele está falando especificamente com os homens que eram escribas, que escreviam sobre o judaísmo, de maneira geral estou falando, tá? E sobre os fariseus, ele está falando com os fariseus, que era uma ramificação, que era um grupo que tinha ali dentro do judaísmo. Para ficar mais simples, não é exatamente isso, mas só para ficar simples a explicação. Os escribas eram os caras que escreviam. O que eles escreviam? Tudo. Escreviam as leis, escreviam sobre o judaísmo, sabe? Quando alguém levava lá, escreve isso daqui, então eles escreviam. E os fariseus eram um grupo dentro do judaísmo. Jesus está falando com eles, mas obviamente isso serve para nós. Porque é algo moral. Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados. É túmulo pintado com caiação, com cal e água. Primeira chuva, lá chove pouco, né? Primeira chuva, aquela tinta some. Isso quer dizer sepulcro caiado. Fica bonito. Mas primeira gota d'água só cai, o cal sai tudo. Por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Isso é aquilo que a gente vê. A gente vê o quê? Um sepulcro caiado numa outra pessoa. Bonito, mesmo sendo ser humano, carne, né? Pecador. A gente olha e fala, não, que mulher de fé, que homem de fé. Olha que espetáculo de pessoa. Olha, que exemplo para a igreja. É isso que a gente vê. Mas como é que Jesus trata isso? Sepulcro caiado, quer dizer, pintado de cal. Depois com o sol, aquela água que dissolveu o cal, ela se evapora. E aquilo fica uma camadazinha de pó, que é só o cal. Então o vento vem, leva o cal, o sepulcro começa a ficar feio de novo. É isso que nós somos. Um sepulcro, uma coisa morta. E por dentro nós somos piores ainda. O que a gente consegue fazer é dar um tapa, deixar a aparência melhor. Mas somos sepulcros caiados. É a verdade, Djalma. Olha só, irmão. Olha só, irmã.
ser cristão não é fácil. Não quem falar para vocês, não sei o que, sobe tão, né? Tá vendo? Ó, eu não tenho paciência, por exemplo, com uma pessoa que vem com esse papo para mim. Ontem eu estava conversando aqui, tem gente que continua acreditando assim. Ai, vai dar tudo certo, eu tenho que ter pensamento positivo. Não é porque você pensa que vai dar tudo certo que vai dar tudo certo. Não é o que você pensa que acontece. Acontece o que vai acontecer. Independente da maneira como você pensa. Quem é que nunca vai para uma cirurgia, por exemplo, com receio dessa cirurgia não dá certo? Não é porque você pensa que vai dar certo que vai dar certo. Então tem gente que acha que tem que pensar positivo para as coisas irem... Não é assim, senão a vida seria uma beleza. Era só pensar positivo que dava tudo certo. A vida não é assim. Segunda coisa, uma evidência que não prova nada. Nem prova que está certo, nem prova que está errado. Conhecimento... Opa, falhou aqui, está falhando. Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Aí, vamos ver se está certo agora. Tenho medo que vai cair isso aqui. Bom, outra coisa que não prova nada é o conhecimento intelectual. Não é porque a pessoa conhece a Bíblia do começo ao fim, sabe onde está tudo, né? Não quer dizer que está errado saber onde está, não, de jeito nenhum. Eu só estou dizendo que saber onde está tudo não quer dizer nada. Se a pessoa sabe onde está tudo, não quer dizer que ela seja um exemplo de cristianismo, nada disso. Nada disso. Isso não prova nada. Nem que sim e nem que não. Isso está na Bíblia também. Em Romanos, capítulo 1, versículo 21 e capítulo 2, versículo 17. Romanos 1, 21. Cadê você aqui? Perguntando, ou melhor, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Quer dizer, a pessoa conhece Deus, sabe que Deus existe, tem o conhecimento intelectual, mas isso não prova nada. Isso é uma evidência que não prova nada. Pode provar para o outro, né, que se impressiona com o conhecimento intelectual. Olha, tudo que ele sabe, tudo lá da Bíblia. Meu Deus! Olha! Mas saber tudo não prova nada. Porque a nossa vida com Cristo quem sabe é Cristo. É só Ele que sabe. Então são evidências, quer dizer, são coisas que os outros veem. É uma loucura, irmãos. Bom. E que impressiona, mas não prova nada. Envolvimento religioso também não prova
coisíssima nenhuma. Agora voltou a funcionar. Ai, que maravilha. Agora estou ouvindo até o que eu não devia. Agora, não. Aí, né? Fica assim, então, por favor, para que eu ouça o que eu falo. Envolvimento religioso. Tem gente que se envolve e participa e está sempre à frente das coisas, se oferece para fazer isso, se oferece para fazer aquilo. Não, deixa que eu faço, deixa que no seu envolvimento religioso. Prova nada. Ajuda? Oh, claro que ajuda. É bom? Claro que é bom, mas não prova nada. Não prova que aquela pessoa que tem esse envolvimento religioso seja um verdadeiro cristão. Tem gente que vai na igreja porque não tem o que fazer. Vai na denominação porque não tem o que fazer naquele horário. O que eu vou fazer domingo, 10 horas da manhã? Eu vou numa igreja. O que eu vou fazer de segunda a sexta, das 10h15 às 11h? Eu já fiz isso, já fiz aquilo, ainda não é muito na hora de começar o almoço. Eu acho que eu vou lá acompanhar lá aquele tal de Mário lá. Não tenho o que fazer. Isso não quer dizer nada. E a Bíblia diz isso para nós. Em Mateus 25, do 1 ao 10. Olha só como a Bíblia, lendo, conversando, discutindo, a gente aprende, mas aprende demais. Mateus 25, do 1 ao 10. Você conhece essa passagem assim? Demais. Você conhece. O que Mateus 25, do 1 ao 10 fala? Fala da parábola das 10 virgens. O que tem que ver isso que você acabou de falar? Tudo. É exatamente isso que eu acabei de falar. Essas virgens aqui conheciam, sabiam tudo, estavam envolvidas, estavam ali com as lâmpadas e isso e aquilo. Mas só uma estava realmente comprometida. As outras tinham envolvimento, estavam juntas ali. Não é isso que está escrito aqui? Mas só uma era prudente. Ou as prudentes, né? Não só uma. Eu estou usando assim como se fosse uma igreja, né? Tinham aquelas que eram prudentes, que estavam envolvidas, e as que eram imprudentes, que estavam envolvidas também. Que são chamadas de nécias aqui. Gente, estou sem óculos, está terrível. Então, é isso que eu quero dizer. Que o envolvimento nas coisas denominacionais ou religiosas não serve para nada. Serve para os outros verem ou para a sua satisfação. De repente, você faz aquilo porque você gosta. Mas nada mais é do que envolvimento religioso. Você quer ver outra coisa que também é uma evidência que nós precisamos entender? Você pode dizer, não, eu não concordo. Então leia aqui a passagem das virgens aí. Aquilo é envolvimento. Por exemplo, uma outra coisa que não prova nada, ministério ativo. Sabe que ministério é serviço, né? No frigir dos ovos, você vai encontrar definições assim, mais estrambólicas deste mundo. Você vai encontrar definições assim, mirabolantes de ministério. Mas quando você peneira, você vai ver que ministério quer dizer serviço. Então, este
este serviço ativo também não quer dizer nada. Não porque eu vou, porque eu evangelizo, porque eu limpo a denominação, porque eu não sei o quê, porque eu lavo a frente. Tudo bem, não estou dizendo que está errado. Não é isso. Eu não estou dizendo que ser assim está errado. Não, absolutamente. Mas isso não prova nada quanto à sua salvação. Não prova nada que você é um verdadeiro cristão. Não prova. Você não pode fazer nenhuma dessas coisas achando que isso te torna mais cristão do que quem não faz. Quer ver na Bíblia? Se você alguma coisa aí você não concordou, escreve aí, não concordei. Mas coloca para mim por que você não concordou, porque aí fica mais fácil para eu buscar uma explicação para você. Né? Só por causa disso. Não é para convencer você. Eu não quero convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Mas eu tenho a obrigação de explicar. Então, pastor, não, Mário, não concordei por causa disso. Eu vou buscar explicar para você, não para você concordar, mas para você entender, tá? Todo mundo tem liberdade. Agora a pessoa só coloca, não concordo, aí eu não sei em que ponto, aonde, como é que eu vou explicar um monte de coisa se eu não sei aonde. Ela pode não concordar com nada e eu preciso começar tudo de novo. Outra evidência que nada prova. Quer ver? Está difícil para eu ler hoje, viu, gente? Convencimento do pecado. Não prova nada. Não prova nada. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei. Mas isso não prova nada. Nossa, olha o Mário. Ele é pastor. Vem falando que ele peca. Né? Estranho esse cara. Como é que pode? Eu não sou assim inteligente. Eu sou uma pessoa normal, né? Mas eu saber que eu estou errado é o mínimo que eu posso fazer por mim mesmo. E a Bíblia mostra um caso de que quando a gente fala de pecado, não, a Bíblia mostra uma porção. Eu vou trazer aqui Atos 24, 25. É um caso interessante esse daqui, porque quando a gente começa a falar em pecado, as pessoas batem em retirada. E ele só fala de pecado. É isso que a maioria fala. Eu não gosto de ouvir o Mário, não. Porque ele só fala de pecado, ele só fala de inferno, ele só fala de punição. Né? Tem muita gente que tem esse conceito. O que eu posso fazer? Mas aí, lendo a Bíblia, eu me conformo às vezes. Às vezes, não é sempre também não. Às vezes eu fico triste, magoado. Assim, coisa boba. Porque eu sou igual a todo mundo. Mas aí eu vou ler a Bíblia e eu falo, caramba, isso não acontece só comigo, isso já vem lá de trás. Entendeu? Peraí, gente, peraí. Oh, meu Deus do céu, viu? Se eu não conecto aqui, desliga tudo agora aqui. Eu vou falar, viu? Como é duro ficar, mas é tudo natural. Já aconteceu isso com Paulo.
Se você abrir em Atos 24, 25, você vai ler, exatamente isso. Né? O Félix e a mulher dele, a senhora Drusila, que era judia, mandaram chamar o Paulo. Tá? Aí, o Paulo estava na Grécia, se eu não me engano aqui. Se eu estiver enganado, você passa por cima, mas acho que é isso mesmo. Aí Paulo, mandam chamar Paulo para Paulo falar para eles de Jesus e tal, né? Da fé em Jesus. Aí Paulo começa a falar para eles, para Félix e Drusila, a respeito da justiça, a respeito de um negócio que eu tenho uma luta comigo muito grande, que chama-se domínio próprio. E Paulo começou a discorrer. Ele estava falando de Jesus. E aí ele fala, olha, não sei o que, explica lá. Fala de que quem não estiver em Jesus vai passar pelo juízo vindouro. Aí Félix e Drusila, olha o que eles fazem. O Félix fica amedrontado com tudo aquilo que Paulo fala para ele e diz o seguinte para Paulo, olha Paulo, já está bom, você já falou bastante, eu já entendi, viu? Agora você pode ir embora, tá? Quando eu tiver um tempinho livre aqui, eu volto a te chamar para você falar sobre a fé salvadora. Mandaram o Paulo embora. Sabe por quê? Porque o assunto não era interessante para eles. Ou só para Félix, não sei. A Drusila concordou. Quantas vezes? Comigo já teve várias vezes assim. Pastor, não dá mais tempo, agora eu estou ocupado com isso, ocupado com aquilo, não dá mais. Tá bom então, tá bom. Vou embora, ué. Porque as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir, o que elas entendem que elas estão precisando ouvir naquele momento. É o tal de tirar a palavra, né? Caixinha de promessa. Isso é uma das grandes mentiras desse falso evangelho. Não tem tirar a palavra. A Bíblia é para ser lida sistematicamente. E tem gente que só gosta de ouvir aquilo que é interessante, que elas gostam, que elas entendem que precisam ouvir. Entendeu? Então, estar convencido do pecado é uma evidência eu falar para vocês, olha gente, eu sou um pecador mesmo, viu? Mas isso não quer dizer nada. Eu não estou falando, não estou me enaltecendo, muito pelo contrário, eu estou me colocando numa posição menor, porque as pessoas acham que pastor não peca, né? Pastor não peca. Tem isso na cabeça. Não, mas ele é pastor? Como é que ele fez isso? Ele é pastor, mas ele é homem. Ele tem emoções, ele tem dia que está bom, tem dia que está acabado. Tem família. Alguém aí que está acompanhando ou que vai acompanhar tem uma família que nunca tem problema, está tudo sempre 100%? Porque a minha não é assim. Então, estar convencido que é um pecador também não é uma evidência que não prova nada. Prova nada. Olha só como ser cristão não é fácil. O Félix e a Drusila, por que mandaram o Paulo embora? Paulo, tá bom, tá? Quando a gente tiver um tempo vago, a gente volta a te chamar. Porque Paulo mostrou para eles, olha, isso aqui é pecado, isso é pecado. E eles falaram, caramba, como a gente é pecador.
já rico. Entendeu? Então tem coisas, e tem outras coisas, irmãos, mas é que o nosso tempo, também mais do que, eu falo do tempo, porque, mas, né? Outra coisa, o pessoal fala assim, mas como? Eu sou crente há 30 anos, você vem falar isso para mim? Isso não prova nada. E tempo de conversão não quer dizer nem que você seja salvo. Porque se você está há 30 anos numa denominação que não prega o verdadeiro evangelho, ou se você está há 30 anos num cristianismo, eu não quero, para evitar problema, né, dizer nomes de falsos cristianismo, né? Como é que você é salvo? E quem diz que alguém é salvo ou não é salvo é Jesus, não é a pessoa, nem o pastor. Ser cristão não é fácil, como alguns pregam por aí. Se fosse fácil, não precisava nem existir a Bíblia. Deus Todo-Poderoso, tem compaixão, tem misericórdia de nós, Senhor. Oh, Senhor, como nós somos fracos, pequenos, insignificantes, arrogantes, prepotentes, orgulhosos. Nós achamos que tudo gira em torno de nós. Um dia a gente quer, outro dia mimados. Por causa disso que a Bíblia, né, chama de, ontem a gente falou, filhinhos, crianças, neófitos. A Bíblia é fantástica. Quem não acredita na Bíblia não tem como acreditar em Deus. Se a Bíblia não for verdadeira, o próprio Deus que a gente acredita é falso. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos, a entendermos que ser cristão talvez seja a equação mais difícil e que ser humano nenhum consegue resolver, porque é pela fé e pela ajuda do Santo Espírito. Esta é minha oração por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém.